Boa noite a todos, queridos irmãos, queridas irmãs. Nosso Evangelho Lar, que já se inicia, que a gente possa fazer nossas reflexões, acalmarmos nesses instantes, acalmar nossa mente, que ela sempre se distrai. São muitas questões que nos chamam a atenção e a distração são grande e às vezes a gente não para a mente. E quando eu falo parar a mente, eu estou falando parar total, silenciar total. Esse é um exercício que é bom a gente estar se desenvolvendo em nossas vidas. É uma arte essa questão da gente parar. Para isso, temos que largar um pouco o celular de lado, as outras distrações de lado e nos colocar de observação mais profunda de nós mesmos, de respirar. E essa respiração é importante, né, fundamental em nossas vidas para poder a gente equilibrar as nossas energias, a nossa sintonia com o alto, com o bem, com o bem-estar nosso. E para a gente estar bem-estar nosso, a gente tem que aquietar um pouco a nossa mente, que tem muitas distrações. As distrações para fazer uma reforma no lar, é uma distração que a gente busca isso e aquilo outro. Então a gente vai buscando muitas coisas para fazer e a mente não para. E a gente não cessa um pouco essa questão do parar. Então parar é parar total. E você vai lhe perguntar para você mesmo, você vai observar você mesmo e vai ver o que você está nesse momento sentindo. Está sentindo sobrecarregado? Está sentindo agitado? Está sentindo agitação? Ou tensão? Está tenso? Então essas três perguntas você deve observar em você. Está sobrecarregado, tenso ou agitado? E o relaxamento deve ser feito para a gente poder estar buscando o quê? Na respiração, o exercício de nos acalmar. A gente vai fazer uma leitura do Evangelho, nosso encontro, 58º, encontro nessa sexta-feira, dia 9 de julho. Sejam todos bem-vindos aqui ao meu lar. Que Jesus nos abençoe neste Evangelho. Vamos para a lição de hoje, para a gente fazer a nossa oração. Diante do desespero, o que o nosso irmão, através do médium, do José Ricardo de Luca, Recados do Coração, Recados do Meu Coração, de Bezerra de Menezes. Diante do desespero. Quando o nosso pranto estiver jorrando lágrimas de desespero, quando nenhuma saída avistarmos no palco de nossas dores, quando a noite escura parecer não ter fim, quando a ideia do suicídio começar a rondar os nossos pensamentos, creiamos que estejamos atravessando um momento grave em nossa vida, a exigir pronto recuo de nossa parte a fim de darmos mais um passo sequer na trilha do derrotismo. Então, nessa hora que a gente vê que as coisas estão mais complexas, é porque são momentos mais graves em nossas vidas. E aí, para a gente não entrar naquele caminho mais complexo, como fala da ideia do suicídio, que a gente possa então agora fazer uma reflexão de parar nossa mente. Há muitas distrações. Sabemos que o sofrimento pode chegar à culminância da aflição, porém todo homem na terra é marcado por Deus com o sinal da vitória e da resistência. Todo homem, ele refere, é marcado por Deus com a vitória da resistência, Por isso jamais devemos desertar do caminho em que nos encontramos. Nunca devemos desertar do caminho que nós encontramos. Por mais grave que sejam os nossos problemas, comumente, quando a dor atinge o seu ápice,
ela tende a recuar e os problemas naturalmente vão encontrando o curso das próprias soluções. Muitos que se entregaram ao suicídio experimentam nas regiões espirituais amargos arrependimentos, exatamente porque constataram que, se tivessem suportado mais um pouco, se tivesse um pouco mais de resignação e confiança em Deus, teria suplantado a prova difícil e vitoriosa. Não nos enchemos indignos de receber o amparo espiritual, quando neste momento Deus não está olhando para os nossos erros e quedas, mas sim para as nossas condição de filho amado, necessitado e merecedor de todo o carinho espiritual. Não alimentemos a infeliz ideia de abandonar a vida, irmãos queridos, e falo isso não apenas em meu nome, mas em nome de muitos corações amigos que o amam e que se encontram desde o lado da vida, pedindo-me que eu escreva esta mensagem. Jamais se creia só. Muitas almas nobres se interessam pela sua felicidade. Tende a oração para sentir quanto amor existe por você. Quantas vozes estão lhe suplicando para que abandone o pensamento de exterminar a própria vida. Mesmo porque o caro irmão dar fim a tudo não lhe será possível, porque o suicídio extermina o corpo sem acabar com a sua vida e com os seus pesadelos, que aliás ficarão bem maiores deste lado. De cá, se você regressar às regiões espirituais antes da hora em que Deus julgava oportuno, pondere, meu filho, se tudo nos falta, lembremos-nos de que ainda temos Deus. E quem tem Deus como Pai e guia tem tudo para vencer a noite escura e aguardar confiante a aurora de um novo amanhecer. Oremos com mais fé, entreguemos-nos ao coração da Nossa Senhora, Mãe de todos os aflitos. Continuemos marchando na execução de nossos deveres, ainda que a passos vagarosos, e confiemos que o socorro do alto já chegou. Nossa, que lição que nos chama a atenção, né, para essa reflexão desta noite. E que a gente possa, né, saber que Deus é Pai, paternal, né? Paternal, né? Deus, gente, é como também é uma mãe, né, para com o filho. Então Deus tem toda aquela atenção. No próprio, nos Salmos de Davi, tem lá, né? Estarás no seio do Senhor, né? Como mãe. Estarás debaixo, né? Das pernas ali e Ele te protegendo. Então, para todos nós, Deus tem a nossa vitória, para todos os seus filhos. O que a gente tem que ter? Mais resignação, mais fé, mais determinação, mais confiança em Deus, buscar o auxílio que a gente possa, né, buscar. Há muito a ser oferecido para nosso crescimento, nossa melhora. Temos que estar sempre buscando pensamentos de evolução para o nosso crescimento, porque nós temos que avançar. Isso é para cada um de nós. Nós temos que avançar. Nós não podemos ser pedra de tropeço, né? Temos que ser pessoas que assumem a vida para trabalhar para o melhor. Teve um episódio, teve um momento, numa palestra, né? Uma senhora sentiu-se mal e o palestrante falou bem assim: olha, isso é um familiar espiritual seu, que está até te atrapalhando nesse momento. Às vezes também a gente atrai os que às vezes não vai nos ajudar na nossa evolução. Às vezes vai ser uma pedra de tropeço. Divaldo mostrou naquele filme dele, por exemplo, quando o irmão dele foi assassinado, ele ficou logo paralisado.
E quando foi aquela minha irmã, né, espírita, né, visitar o lar deles, falou, olha, o que eu vejo aqui agora é o irmão dele, que está como obsessor temporariamente. E o obsessor estava fazendo o quê? Atrapalhando, no caso, o Givaldo, né? Que não conhecia as coisas naquele momento, estava se sentindo paralisado das pernas. Então, nós temos que estar sempre buscando esses conhecimentos espirituais, os conhecimentos do Evangelho. Temos que fazer nossas mudanças, nossas reflexões, relaxar mais a nossa mente, para que a gente não possa ser também aquele que vai atuar de forma negativa a outras pessoas. Mesmo que a gente tenha uma certa ligação, um certo afeto. É importante termos, mas nós temos que ter também a nossa responsabilidade de podermos fazer aquilo que é melhor por nós, porque nós também temos que dar o passo para lições que o bem nos chama, pois aqui mostra Deus que nós todos temos que ter essa força perante Ele, essa confiança perante Deus. Nós todos temos problemas e nós temos que aprender a conversar com Ele. Aprendemos a conversar com Ele. Trarei essa mensagem na outra semana. Aprendemos a conversar com Ele para a gente aprender a resolver os nossos problemas. Vamos para a nossa oração. Então, nesses instantes, você vai inspirar e soltar o ar mais profundamente. Se você estiver agitado, sobrecarregado, tensão, observe que nesse exato momento, o que você vai agora visualizar-se você num lugar muito bom. Visualize você agora no local ali naquele jardim, mas numa condição bem adequada, que você esteja confortável naquele jardim, você ali respirando o ambiente, inspirando e expirando, acalmando todo esse peso, que na verdade o peso não é nada mais, nada menos, apenas questões que apenas nós estamos criando em nós. Mas às vezes não elas existem. Então a gente vai ver o quê? Que na realidade vai acalmarmos nossa mente. Acalme a sua mente. Seja um jardineiro da sua mente. As ervas daninhas você deve tirá-las. Cuidar de sua mente mais um pouco para relaxá-la das distrações que aparecem continuamente em sua vida. Vão deixando mais preocupados, sobrecarregados, tensos e agitados. Observe o tempo que você tem para fazer uma meditação. 3 minutos? 5? 10? Tem que tirar um tempo nosso de nossas vidas para esses momentos de relaxamento. E Senhor, que possamos fechar nossos olhos e ver a grandeza de Deus, que é como pai e mãe, que cuida de todos os seus filhos. Que possamos estar, Senhor, fazendo mais, acalmarmos mais, para podermos ouvir a sua voz. Ouvir o que você tem para conosco, das nossas necessidades, que na realidade a nossa falta de ligação maior com a gratidão do universo pode trazer para nós de que tudo já é nosso. E como tudo já é nosso, não sofremos, não há o desespero. Mas quando eu vinculo a um pensamento do que o que tem valor é possuir as coisas mais materiais, aí sim eu passo a sofrer. Porque eu passo a ver que eu não tenho, e não é essa a proposta. A proposta é que tudo já possuímos. E se já tudo já possuímos, então a gente se conecta com Deus.
com Ele, e que, Senhor da vida, possa levar essas bênçãos, que nosso pensamento agora, nesse momento, que seja de desejar alguém. Pense em alguém agora que você quer bem. É essa pessoa que você quer bem nesse momento. Endereça para ela o melhor para ela, que ela possa se sentir feliz, se sentir bem, se sentir em paz, que ela possa se sentir curada e possa ter a paz. E quando nós mostramos isso, passamos a receber também. E, Senhor da vida, só temos que agradecer a essas oportunidades da vida para conosco, para contigo. Posso ler nosso Evangelho dessa noite de hoje. Dando graças a Deus, que assim seja. Vamos para a nossa leitura do Evangelho? Vou pegar aqui, vou dar título. Temos aqui, né, o título da mensagem, que estava lá sem título. Do capítulo, né, 24. Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. O título que está aqui para nós. Não são os que gozam de saúde que precisam de médicos. Estando Jesus à mesa em casa deste homem, Mateus, viera ali ter muitos publicanos e gente de má vida, que se puseram à mesa com Jesus e seus discípulos. Os que fez que os fariseus, notando, disseram aos discípulos: por que os vosso mestre come com os publicanos e pessoas de má vida? Tendo feito essa pergunta, logo, né, Jesus ouviu. Tendo-os ouvido, Jesus ouviu. Disse-lhes: não são os que gozam de saúde que precisam de médicos. Mateus capítulo 9, versículo 10 a 12. Então Jesus vem para quem? Não os que são saudáveis, né? Porque eles falam assim, mas como ele fica ali no meio das pessoas, como vistas, né, de má vida? Porque são as pessoas que estão doentes. Na verdade, ele vem para todos, né? Mas como às vezes a gente se coloca numa condição de superioridade e não de humildade, e a gente quando se coloca na questão de superior, mas não de humildade, aí passamos a achar que nós não precisamos, né, de ajuda. Onde tem pessoas que se colocam mais e o próprio, ou igual a Deus, né? Nós somos apenas pequeninos. Deus é soberanamente, né? É Pai de todo o universo. Ele pode tudo fazer por nós. Jesus se dirigia principalmente aos pobres e aos deserdados, porque são os que mais necessitam das consolações, aos cegos dóceis e de boa fé, porque pedem para ver, e não aos orgulhosos, que julgam possuir toda a luz e a nada precisar. É falta da humildade. No caso dos orgulhosos, que pensam a tudo possuir. Nós não possuímos tudo. A gente possui tudo, talvez,
na questão material, mas não possuímos essa luz ainda, desse amor maior de Deus. E quando a gente não possui essa luz ainda, quando a gente passa dessa vida para outra vida, passamos e ficamos e visualizamos assim, às vezes pobres, né? Espiritualmente. Pobreza espiritual, porque só preocupamos com a riqueza material. Essas palavras, como tantas outras, encontram a sua aplicação no Espiritismo. Há quem se admite de que, por vezes, a mediunidade seja concedida a pessoas indignas e capazes de usarem mal. Dizem que uma faculdade tão preciosa deveria ser atributo exclusivo das de maior merecimento. Digamos, antes de tudo, que a mediunidade é inerente a uma disposição orgânica, de que todo homem pode ser dotado, como dá de ver, de ouvir e de falar. Ora, não há nenhuma faculdade de que o homem, por efeito do seu livre-arbítrio, não passa a abusar-se de Deus, não houvesse concedido, por exemplo, as palavras, senão as incapazes de proferirem coisas más. Haveriam mais mudos do que pessoas aptas a falar. Deus concedeu faculdade ao homem que lhe dá liberdade de usá-las, mas sempre pune a que delas abusa. Então nós temos de Deus tudo que a gente necessita. E se a gente tem força, né, temos mais capacidade, devemos ajudá-los, como aqui Jesus fez. Jesus ajudou aqueles que estão mais necessitados, precisando de mais auxílio. Então esses a qual nós devemos ajudar. Buscar auxiliar as pessoas que mais estão necessitadas. Porque quando a gente vai trabalhar no auxílio ao próximo, tem uma frase aqui, né, que fala assim, ó, amparar os outros cria amparo a nós mesmos. Então, quando a gente vai amparar as outras pessoas que precisam de auxílio, né, é o mantimento, as necessidades, né, para poder ali vencer os desafios da vida, é nas nossas orações, é na nossa visita, é na nossa fé. Então é isso que a gente tem que distribuir para as pessoas que estão precisando, né? De força, de coragem e vencer suas dificuldades. E não de criarmos algo como de especial, né? Acho que isso aí não é o pensamento real, que às vezes é criado mais. Se o poder de comunicar com os espíritos só fosse concedido aos mais dignos, quem ousaria pretendê-lo? Aonde, aliás, estaria o limite da dignidade e da indignidade? A mediunidade é conferida sem distinção a classes da sociedade, ao pobre como ao do rico, ao reto para fortalecê-los, no bem, aos viciosos para corrigir. Não são esses últimos os doentes que necessitam de médicos? Porque Deus, que não quer a morte do pecador, o privaria do socorro que o pode arrancar do lamaçal. Os espíritos bons lhes vêm em auxílio e os conselhos que recebem diretamente são capazes de impressioná-los de modo mais vivo do que os que recebesse por caminhos indiretos. Deus, em sua bondade, coloca a luz nas suas mãos para lhes poupar o trabalho de ir buscá-lo longe. Ele não será bem mais culpado se não quiser vê-la. Poderá desculpar-se com a sua ignorância, quando ele mesmo tiver escrito com as suas mãos, visto com seus próprios olhos, ouvidos e com seus próprios ouvidos, e pronunciando com a própria boca a sua condenação.
Se não aproveitar, será então punido pela perda ou pela perversão da sua faculdade, da qual se apoderam os espíritos maus para obsidiarem e enganarem, sem prejuízo das aflições reais com que Deus castiga os servidores indignos e os corações endurecidos pelo orgulho e pelo egoísmo. Bom, todo esse tópico está falando da mediunidade. E que Deus sempre manda para todas as pessoas as questões que elas precisam receber. Por isso que tem hora que a gente precisa conversarmos com Deus. Porque pela mediunidade, e como nós todos temos um pouco dessa sensibilidade, a gente pode ouvir os conselhos bons. O que a gente tem que ser é mais humilde. Se a gente não se corrigir, não fizer, né, daquilo que a gente tem que fazer, porque vai vindo sempre luz para nós. Se a gente não der ouvido para elas, ou a essas orientações que não chegam para nós, aí sim, nós mesmos vamos sofrer pelas nossas próprias escolhas. Não porque fomos colocados como pessoas assim, que não teve nada, que fomos abandonados, né, por Deus. E ninguém é abandonado por Deus. Só quem abandona somos nós mesmos. Nós é que colocamos nas condições de dor e sofrimento. Porque nós não prestamos nossos ouvidos aos bons conselhos. Nós não dá aquela questão, nós não buscamos nas questões melhor a forma de mudar a nossa história. E aqui fala, né, em todos os tópicos, né, que os espíritos possam trazer à luz a todas as camadas, a todas as classes da sociedade, ao pobre como ao rico, aos retos para fortalecê-los no bem, aos viciosos para corrigir. Então as orientações chegam para todas as pessoas. E nós não precisamos ir longe para buscar respostas. Às vezes ela chega bem perto da gente e traz para a gente uma certa solução, um certo caminho. Só que às vezes a gente é tão endurecido que a gente não quer nos corrigir. A gente acomodou-se naquele tipo de dor, ou no tipo de questões que a gente gosta de nos fazer sofrer, ou de ser vítima, porque também é fácil ser vítima. É bom ser vítima, né, também. Porque a vítima está sempre tendo a vítima está sempre tendo aquela questão de ficar mais tempo ali, porque as pessoas vão estar, não, vamos dar um tempinho para fulano, né, para isso, para aquela questão. E nós temos que estar o quê? Recebendo aquela orientação, percebermos nós o que a gente tem que mudar o foco da nossa forma de ver as coisas, né? Ressignificar, reestruturar-se a nossa mente, o nosso propósito, crescermos mais. E nesses pontos, e fazemos a nova caminhada nossa, né? A mediunidade não implica necessariamente relações habituais com os espíritos superiores. É apenas uma aptidão para servir de instrumento mais ou menos maleável aos espíritos em geral. O bom médium, pois, não é o que comunica facilmente, mas aquele que é simpático aos espíritos bons e somente deles recebe assistência. É unicamente neste sentido que a excelência das qualidades morais se torna onipotente sobre a mediunidade. Então é isso que a gente tem que estar buscando em nossas vidas, né? Que se eu possa então trazer nessa reflexão que a gente leu nessa noite de hoje, do capítulo 24, né? Que chama-se do item, né? Não são os que gozam de saúde que precisam de médicos. Então que Jesus possa nos abençoar no nosso evangelho de hoje. E possamos ter uma ótima semana. Vamos para a nossa oração. Então, Senhor, que nós possamos buscar mais em nossas preces, em nossos cotidianos, que a gente possa silenciar mais, aprender mais a paciência e para desenvolver mais a paciência,
no dia a dia, temos que nos conhecer na nossa voz, na nossa fala, o que nos inquieta, o que nos perturba, as questões do dia a dia, as coisas nos lugares, a pressa de resolver questões. Que possamos ter paciência, pois na vida nada funciona de imediato, nem é acelerado, porque não depende tudo de nós, depende também de outros. Então que a gente possa ter a paciência, desenvolver ela e acalmá-la. Que possa envolver, Senhor, nossos irmãos necessitados, que precisam muito dessa luz. Aos irmãos que foram citados, que estão em desespero, que passaram dessa vida para outra, pelas moléstias da alma, pelas dores que os visitaram, que possa levar um acalento, Senhor, como uma flor branca, levando paz a todas essas famílias, a todas essas pessoas, e que possamos, Senhor, prosseguir no seu comando, dignificar nossa vida, até o momento oportuno a que tu desejas que nós vivencia. Pois estamos aqui para vivenciar, Senhor, os códigos divinos da moral, a qual tu mandaste para nós. Que a gente possa conversar mais contigo, ouvir a sua voz, pois você é Pai de todos nós. E nós precisamos mais de ti. E para isso, Senhor, precisamos ouvi-lo, entender, porque só vamos partir daqui, Senhor, aquele momento que foi designado. E até lá, os testes que vão ser vivenciados por nós, através de ti, Senhor, que a gente possa ter resignação e humildade para poder compreendê-las, resignar-se e confiante a ti, Senhor, em toda a nossa trajetória de vida. Só temos que agradecer a tudo. Amém. Que assim seja. Então, ótima semana a todos. Fico com Deus. Até a próxima oportunidade.